A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O milênio é o nosso tema de hoje, o tema 27. A maioria dos cristãos, eles acreditam que haverá um milênio. Isso está realmente na Bíblia, né? Um milênio de paz, de prosperidade. Outros acham que ocorrerá um milênio com uma nova era, né? Com um líder governamental. Porém, a Bíblia fala realmente de um milênio, né? Mas esse milênio será no céu, será na terra, será como alguns acreditam, um reino do anticristo. Vejamos o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, dos versos 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, ou uma corrente. Ele, ou seja, o anjo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Aleluia. Então nós vemos aqui que Satanás, ele é preso por 1000 anos. Tronos, e sobre tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Satanás, ele é preso por 1000 anos, e não pode sair a enganar as nações até que os 1000 anos se acabem. Temos uma informação também de que o restante dos mortos, eles não revivem até que os 1000 anos se acabam. E aqueles que têm parte na primeira ressurreição, ou seja, na volta de Jesus, aqueles que ressuscitam, não têm poder sobre eles a segunda morte. A primeira morte é essa morte que nós vemos, né? Nós temos hoje, a morte natural, digamos assim, né? Porque nada nesse mundo é natural, né? O pecado corrompeu tudo. Mas esta é a primeira morte, só que Jesus vem e ressuscita os salvos. A segunda morte é exatamente a morte eterna, que o próprio livro do Apocalipse relata também em outros versos. E o próprio Jesus fala também sobre isso. Então veja, analisando, não existe esse negócio de queimar eternamente, porque aqui a Bíblia fala claramente que aqueles que não ressuscitam permanecem mortos durante 1000 anos, que não ressuscitam na volta de Jesus, eles vão sofrer a segunda morte, que é a condenação eterna. Depois da gloriosa vinda do Senhor Jesus, portanto, vem um período de 1000 anos, onde Satanás é preso em uma terra sem ninguém para tentar. Os justos foram para o céu para reinar e julgar com Cristo, e os ímpios foram mortos pelo resplendor da vinda de Cristo. Satanás está em uma prisão, não de grades ou de correntes, isso é apenas um simbolismo, né? É simbólico essa prisão de Satanás, né? Porque é uma prisão de impossibilidades de ele fazer o que deseja, porque os salvos estarão no céu e os mortos, os perdidos estarão mortos, então Satanás não vai ter a quem julgar. Nisso entra o que chamamos de juízo comprovativo. Hoje vivemos na época do juízo investigativo, que se iniciou em 1844 com a purificação do Santuário Celestial, onde os livros foram abertos,
Os mortos em Cristo estão sendo julgados. E agora, no milênio, vem um juízo comprovativo, né? Os justos que estão com Jesus agora têm o poder de julgar. Este julgamento de que os santos participam tem o propósito de responder qualquer questão que os justos possam ter em relação às causas que levaram outros a se perderem. Deus deseja que aqueles aos quais fosse dada a vida eterna tenham plena confiança em sua direção, de modo que ele lhes revelará as operações de sua misericórdia e justiça. Isso está mais detalhado também no nosso livro, né? Nisto Cremos, na página 449. Imagine que você esteja no céu e ali não encontre um de seus familiares, alguém que você tinha certeza de que ali estaria. Tal situação poderia levar ao questionamento da justiça de Deus, e esta espécie de dúvida jaz à base de todo o pecado. A fim de eliminar para sempre a possibilidade de tais dúvidas e para garantir que o pecado nunca mais se erguerá, Deus proverá as respostas a todas as perguntas desse tipo durante a fase revisora do julgamento que acontecerá no milênio. Também está de forma mais detalhada no livro Nisto Cremos, na página 449. Então Satanás será solto após o milênio. Apocalipse 20, versos 7 e 8, está escrito: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, verso 7 e verso 8. Com ímpios ressuscitados, agora Satanás tem novamente a oportunidade de seduzir a humanidade caída para conquistar a cidade santa. Este é o seu plano: conquistar o reino de Deus e levantar o seu reino acima das estrelas, conforme Isaías 14, verso 13. Mas para esta conquista necessitará fortalecer o seu exército. A sedução para esta conquista não ocorrerá somente no final do milênio. Ocorreu no passado com sua influência sobre os grandes reis, imperadores e ditadores que tiveram sua sangrenta participação na história deste mundo. E está ocorrendo hoje. Satanás quer o máximo do seu lado para que seja um grande exército contra Deus. Hoje continua-se a guerra contra o cristianismo. Esses países comunistas, eles se levantaram, e acreditando que o cristianismo seria uma barreira para eles, então eles tentaram, destruir o cristianismo ali em seu país. Contudo, o cristianismo não pôde ser destruído, embora eles matassem e torturassem os cristãos, e embora a adoração dos cristãos esteja restrita nesses países, e ainda aqueles países de grupos extremistas, e esses cristãos nesses países que chamamos da janela 10 por 40, eles vivem sob constante ameaça de prisão e de morte, mas o comunismo não pôde e não vai poder acabar com o cristianismo, certo? O comunismo ele é totalmente usado por Satanás para esse propósito, e os cristãos vivem ali uma vida de forma realmente muito sofrida, muito privada, mas o refrigério da presença do Senhor é o que os fortalece. Ao chegar a hora do grande momento de Satanás a invadir a Nova Jerusalém, ele e seu exército composto de homens de grande ira, aumentada por ter visto a vinda de Cristo e ter sentido a sua rejeição ocasionada pelos seus próprios erros. Eles vivenciaram os últimos momentos da história da Terra, a maioria não, porque ao longo das eras, aqueles que traspassaram a Cristo, por exemplo, eles também ressuscitam, apenas para ver Jesus voltar e morrer novamente. Então, aqueles que fizeram parte, que vão fazer parte da última geração, que vai ver Cristo voltar nas nuvens do céu, eles vão ficar com mais ira ainda, porque foram rejeitados, aqueles que vão ler os 10 mandamentos no céu, estampados no céu, conforme vários versos bíblicos que diz que os céus anunciam a sua justiça, e Apocalipse 11, verso 19, mais propriamente dito, ao tocar da última trombeta,
que aparecerá no céu a Arca da Aliança, né? Ou seja, a Arca da Aliança original, contendo as tábuas da lei original, e toda a humanidade verá o seu pecado, os justos com alegria, mas os perdidos com grande terror. E ali, com essa ira aumentada, quando eles ressuscitam e se unem a Satanás, eles vão tentar invadir a cidade santa pela força. E aí é onde vem o juízo executivo. Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devoram, ou os consumiram. Cristo, os santos e a cidade descem. Cristo desce novamente à terra com os santos e a Nova Jerusalém, tendo em vista dois propósitos. Veja, a cidade santa se encontra no céu, a morada de Deus se encontra no céu, mas ela vai descer, como João vê em Apocalipse 21. Então Cristo vem para dois propósitos: porá término ao grande conflito, ao executar as decisões do julgamento ocorrido durante o milênio, e purificará e renovará a terra de modo que possa aqui estabelecer seu reino eterno. Então, em seu mais amplo sentido, o Senhor Jeová será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, verso 9. Isso também está mais detalhado no livro Nisto Cremos, dessa vez na página 450. Resumindo esse estudo, os acontecimentos que precederão o milênio. Os bons e os maus serão separados no fim do tempo da graça. Os salvos e os perdidos. Vem o derramamento das 7 pragas, que só atinge os perdidos. Apocalipse 16. A volta gloriosa de Jesus, Apocalipse 1:7, Mateus 24, 27 e 30. Todo olho verá, acompanhado por todos os anjos, com som de trombetas. Nada de secreto, nada de invisível, nada de silencioso, né? O maior evento, o maior espetáculo de toda a terra será a volta de Jesus. E o próprio Deus virá com ele, porque ele diz que vem na glória do Pai, ao lado do poder, ou do Todo-Poderoso. A ressurreição de todos os justos mortos. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, como diz Paulo, e juntos são transformados com os justos vivos para um corpo incorruptível e imortal. Só tem a vida quem tem Jesus, só tem a vida quem tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, ninguém vai queimar eternamente. A trasladação da igreja para a casa do Pai, né? Exatamente após a ressurreição dos justos e a transformação juntamente com os vivos. E como Paulo diz, né? Ninguém vai à frente de ninguém, todos serão juntamente com eles arrebatados. E aí a destruição preventiva do mal, ou seja, eles vão ser destruídos na vinda de Cristo, contudo ressuscitarão de novo, mas a vinda de Cristo, ele já põe fim ao pecado, já põe em segurança os salvos, porque embora eles, os perdidos, vão ressuscitar depois do milênio, eles não vão poder fazer mais nada contra os salvos. Os acontecimentos durante o milênio. Cristo reina no céu com os eleitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, e Apocalipse 20, que nós lemos dos versos 4 ao 6. Cristo, rei e juiz, assistido pelos eleitos, julga os maus e os anjos caídos. Apocalipse 20, verso 4, verso 12 e 13, e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3. A terra regressa ao caos, ou seja, está desolada, como visto na visão de Jeremias, capítulo 4, versos 23 ao 26, quando a terra também é chamada de abismo, né? Está totalmente desolada, Isaías 13, verso 9, e Satanás é preso, Apocalipse 20, verso 1 e 3, preso pelas impossibilidades, né? Porque ele não vai ter a quem tentar, os salvos estarão no céu e os perdidos estarão todos mortos. E os acontecimentos após o milênio. Cristo e seus eleitos descem à terra com a Nova Jerusalém. Zacarias 14, verso 3 e 4. Apocalipse 21, verso 2. Os maus ressuscitam. João 5, verso 29. Apocalipse 20, verso 5. Satanás é solto. Apocalipse 20, verso 7 e 8. Conduzidos por Satanás, os maus procuram fazer guerra à Nova Jerusalém. Apocalipse 20, verso 9.
mas eles são destruídos. Apocalipse 20, verso 9, 10, 14, 15, Apocalipse 21, verso 8 e Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. A terra é restaurada na sua beleza edênica. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 13 e Apocalipse 21, verso 1. Que Deus seja louvado, portanto, haverá um milênio. Esse milênio ocorrerá no céu. Só irão participar do milênio os santos anjos e o povo salvo de Deus. Satanás estará preso durante 1000 anos sem ter a quem tentar. Aliás, Satanás, os perdidos estarão mortos, e Satanás, que tanto odeia a lei de Deus, que tanto odeia o sábado, ele vai ter que guardar um sábado milenial. Porque hoje, na história do pecado, para cá, de Adão para cá, nós temos 6.000 anos. E o 7º ano será inaugurado exatamente na volta de Jesus, que é o descanso eterno do seu povo. Portanto, como uma referência à criação, a semana da criação, Deus trabalha em ciclo de 7. Então, Satanás, ele no 7º milênio, descansará. Não vai fazer mal a ninguém. Ele será obrigado a repousar no sábado milenial do Senhor, Jeová. Aleluia. No próximo tema, o tema 28, veremos a nova terra. Que Deus te abençoe, que você siga firme nos caminhos do Senhor, para que possamos alegremente estarmos com Jesus durante o milênio. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém.